Atos capítulo 10, versículo 27. Diz assim: e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, queridos? Meus irmãos, na nossa sequência do capítulo 10, nós já falamos com os irmãos sobre a experiência do centurião Cornélio com Deus, que foi uma experiência muito bonita, a maneira como Deus se apresentou a Cornélio enquanto ele orava através de um anjo, e a maneira como falou claramente que ele enviasse pessoas à casa de Simão curtidor para encontrar Simão Pedro que ali estava. Os irmãos, nós comentamos como são perfeitas as coisas de Deus, como o Espírito Santo não causa confusão. Eu comentei com os irmãos que Deus anunciou a Cornélio que mandasse homens até
a casa de Simão Curtidor, e que Deus falou com Simão Pedro enquanto ele orava, que homem chegaria para falar com ele, que ele fosse com os homens. Os irmãos percebem que Cornélio, eu falei com os irmãos terça-feira passada, ele fez uma oração que eu chamei de oração eficaz, e disse aos irmãos o que era uma oração eficaz. A oração eficaz é uma oração que nós temos certeza que ela chegou à presença de Deus. Por exemplo, ela chegou à presença de Deus e Deus mandou a resposta, que foi a oração de Cornélio. Cornélio mandou chamar Simão Pedro, mesmo sabendo que Simão Pedro era um judeu, e os judeus não tinham por costume se envolverem com os gentios, e mesmo sendo nessas condições, mas Cornélio mandou, porque foi Deus quem falou com ele, e já chamou pessoas à sua casa para ouvir o que Simão Pedro ia falar, as instruções que ele ia passar naquele momento. Hoje eu quero começar com os irmãos daquele versículo que eu disse aos irmãos, que o homem de Deus autêntico, ele não quer a glória de Deus para si. Ele não, irmãos, ele não reivindica a glória para si. A glória é para Deus, porque a Bíblia diz que quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio recebe o apóstolo Pedro e se prostra aos seus pés e adora. Mas o apóstolo Pedro repreende dentro da palavra e diz assim: olha, levanta, porque eu também sou homem. E a Bíblia diz, para nós começarmos hoje, que enquanto ele falava, a Bíblia diz que ele entrava naquele lugar, ele entrou e achou ali muitos que se tinham ajuntado para ouvir o que ele falava. Eu quero começar daqui hoje para lembrar aos irmãos que o apóstolo Pedro estava ali como servo de Deus. E como servo de Deus, irmãos, como pessoas de Deus, nós devemos ter a preocupação de nos apresentarmos sempre. O servo de Deus, ele precisa aprender a se comportar como servo de Deus em determinados ambientes. Por exemplo, hoje uma irmã dessa igreja me perguntou se eu não consegui uma carteirinha para evangelizar no hospital. Eu disse: irmã, infelizmente não existe mais essa carteirinha. Por quê? Porque alguns irmãos, quem quer visitar agora um irmão no hospital, tem que entrar como visita normal, como visita comum. E tem que dar o nome completo do paciente e entrar lá conforme a disponibilidade de visita. E lá faz a oração. Visita religiosa agora é só para ministros religiosos. No nosso caso, que somos crentes, só evangelistas e pastores podem entrar no hospital para fazer visita religiosa. Né? De outras igrejas aí tem os seus ministros constituídos. Isso porque as pessoas não souberam se comportar como crentes dentro do hospital. Vocês sabiam, irmãos, que tem crentes que não sabem, até sabem, mas insistem em não se comportar como crente em determinados ambientes. Na padaria nós devemos ser crente, no trabalho onde nós estamos nós devemos ser crente, nós devemos ser os mesmos servos de Deus que nós somos aqui. É um cuidado que eu tenho. Eu me policio muito, os irmãos não imaginam. Se os irmãos verem um vídeo meu pregando lá em São Paulo, eu prego lá do mesmo jeito que eu prego aqui. Eu não mudo o tom do meu discurso, não mudo as palavras, a maneira como eu ensino a Bíblia, nos lugares onde eu passo. É da mesma maneira. Nós temos que ter o cuidado para sermos servos de Deus. O servo de Deus tem que colocar em sua mente que quando ele chega no ambiente, as pessoas estão esperando que ele fale como servo de Deus. Hoje eu estava conversando com minha mãe, e eu testemunho de mim porque eu não sei a vida dos irmãos. Mas eu estava conversando com minha mãe, falando de um dos meus tios. Minha mãe disse assim: Mário, lembra do teu tio? Que era um grande crítico, era um dos maiores críticos da igreja que eu já conheci, da igreja evangélica. No dia que minha avó morreu, que eu fui lá para Natal, os irmãos sabem, foi em dezembro do ano passado, agora está para fazer um ano. Eu fui lá e eles dispensaram toda a religiosidade da cerimônia e disseram: não, agora nós temos um pastor na família, ele que vai fazer a cerimônia. E eu fui lá, abri minha Bíblia e preguei do mesmo jeito que eu prego aqui, eu preguei no velório, eu prego em qualquer lugar. E aí, irmãos, para minha surpresa, aquele meu tio, quando eu acabei de falar, foi o primeiro que levantou a mão e aceitou Jesus. E correu e se abraçou comigo
Antes ele andava na rua, quando me via do lado da rua, atravessava para o outro. Naquele dia eu ouvi a palavra de Deus, ele me abraçou e disse assim: Mário, eu nunca ouvi a palavra de Deus ser pregada de uma forma tão bonita como eu ouvi hoje. Eu preguei com o mesmo rigor e cuidado que eu prego nessa igreja, eu falei lá também. Nós temos que estar preparados, porque as pessoas estão nos esperando para ouvir o que nós temos a dizer. As pessoas estavam esperando o apóstolo Pedro chegar, eles eram gentios, eles queriam fazer parte do grupo que contemplou as maravilhas de Cristo. Eles queriam fazer parte daquele povo especial. Agora eles não tinham conhecimento. Eles precisavam de alguém que fosse do grupo dos servos de Deus para chegar lá e falar com eles. Irmãos, é assim, já falei para vocês. Não espere que venha um anjo do céu e diga assim: irmão, vai pregar o evangelho. Já está escrito na palavra. Naquela época, na época de Atos dos Apóstolos, a escritura que estava registrada, a escritura que tinha registrado para eles acompanharem como livro sagrado, como Bíblia, era o Antigo Testamento. E em alguns grupos da igreja primitiva, se tinha notícia de livros que foram escritos e eram usados isoladamente para a instrução do povo de Deus. Agora, a Bíblia Sagrada que estava consolidada, escrita e sendo obedecida, era a lei do Senhor. E os apóstolos estavam preparados para falarem acerca da lei do Senhor. Irmãos, quem é servo de Deus? Eu estou falando aqui, aliás, eu estou falando sobre o genuíno, as características de quem é batizado genuinamente no Espírito Santo. E eu falei, a evidência inicial é eu falar em outras línguas. A Bíblia Sagrada, nessa leitura que foi feita hoje, nós vamos ver no versículo de número 38, você vai acompanhando comigo com sua Bíblia, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. E a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 39, e nós somos testemunhos de todas as coisas que ele fez, tanto na terra, da Judéia, como em Jerusalém, a qual mataram. Aí a Bíblia diz assim, que, versículo 41, não a todo o povo, mas às testemunhas. A Bíblia diz no versículo 40, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. E nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, presta atenção, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Preste bem atenção que o apóstolo Pedro, ele toma um cuidado todo especial no que ele foi fazer ali. Ele chegou, ele disse a Cornélio, olha Cornélio, vocês sabem que os judeus, não é lícito que os judeus, que o varão judeus, ele se ajunte a estrangeiros, mas Deus me mostrou, né? O apóstolo chegou ali com a disponibilidade de fazer a vontade de Deus. Eu vou chegar lá na testemunha dos versículos que eu li, mas você observa que ele chega com a disponibilidade de fazer o que Deus mandou. Nós, como crentes, não temos o direito de reivindicarmos direito quando o assunto é a obra de Deus. Nós que fazemos para Deus, irmãos, nós não estamos prestando favor a Deus. Porque assim, eu tenho visto pessoas, não aqui, mas a gente tem visto na internet, os povos postando besteira e um monte de gente comentando como se aquilo fosse verdade. Teve um que colocou assim, Judas não teve cargo, né? Mas traiu Jesus. Aliás, Judas tinha um cargo e traiu Jesus. O que importa não é o cargo, o que importa é a sua fidelidade. É um monte de gente embaixo, é verdade, não sei o que, não sei o que. Não sei se vocês já leram isso. Aí eu tenho vontade, eu disse a ele assim, Francisco, o camarada que colocou aquela frase é um presbítero da igreja. Deu vontade, eu disse a ele, então tire a palavra presbítero da frente do seu nome quando você pedir uma carta de recomendação na igreja para pegar. Se você não precisa de cargo, tire o presbítero da frente do seu nome. Agora, para você que não conhece a Bíblia, saiba que a Bíblia diz que o que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. E a gente tem que ter cuidado.
Tiago, o apóstolo Pedro, ele diz assim: você sabe, Cornélio, que não é lícito que um varão judeu se misture com um estrangeiro, mas foi Deus quem mandou eu vir aqui. Foi Deus quem me mostrou em visão que a homem nenhum chama imundo ou comum. Você observa, o apóstolo Pedro estava disposto a contrariar as suas próprias convicções de vida, de conhecimento, de cultura, ou seja lá o que for, para falar, para testemunhar acerca do genuíno evangelho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: quem prega a palavra de Deus, não prega, irmão, não se preocupe quando você for falar de Jesus, de falar coisas mirabolantes, de falar coisas que são até inalcançáveis para os irmãos que ouvem. Acaba a pregação, os irmãos dizem: o que é que ele pregou? Qual foi o tema da mensagem? O que foi que ele disse? Porque ele chegou a umas conclusões tão assim extraordinárias, tão sobrenaturais, que a gente não entendeu foi nada. Irmão, pelo amor de Deus, quem prega a palavra de Deus testemunha de Cristo. Aleluia. O que é você testemunhar? Testemunhar é falar daquilo que você sabe. A palavra para ser pregada, Deus nos inspira, irmãos, para nós falarmos, mas é para nós falarmos a palavra dele. Nunca esqueça que o único dom que Deus nos deu o direito de julgar é o dom da profecia. Porque se o dom da profecia não estiver de acordo com esta palavra, ele não é digno de ser ouvido por nenhum de nós. E a Bíblia ainda acrescenta que ainda que apareça um anjo de luz anunciando outra palavra além dessa, que já está escrito, que seja anátema. Sabe o que o apóstolo Pedro fez quando ele chegou? Ele disse assim: Cornélio, para que você me mandou me chamar aqui? Tudo bem, Cornélio disse: eu estava orando, há 4 dias eu estava orando, em jejum, a hora nona, e diante de mim apareceu um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, pega homens e manda Jope lá na casa de Simão o curtidor, e manda chamar Simão Pedro. Tudo bem, Simão Pedro chegou. E ele diz assim: e logo mandei chamar, versículo 33, e bem fizeste vir, agora estamos presentes aqui. Aí ele diz assim, estamos presentes diante de Deus. Aí agora preste atenção aí para você entender a Bíblia Sagrada: para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, que o apóstolo Pedro abriu a boca, ele podia ter se enchido agora, não é? Ele podia ter, irmãos, agora ficou o homem mais pomposo do mundo, mais fofo do mundo. Por quê? Não é? Porque agora o homem de Deus que teve uma experiência com Cristo, viu um anjo com vestes resplandecentes falar com ele face a face, ele teve uma visão desse tipo. Agora ele diz: agora nós estamos aqui reunidos, esse grande grupo de pessoas, meus familiares e os amigos mais próximos, como diz a palavra de Deus lá no versículo de número 24. Os familiares e os amigos mais próximos estão reunidos para ouvir o que de Deus quer falar por meio de você. Simão pode agora começar a criar uma mensagem que não tem na Bíblia, dessas mensagens que se criam hoje em dia, uma mensagem que não é bíblica. Irmão, me diga uma coisa, eu vou falar mais uma vez para vocês. A Bíblia Sagrada diz, e aprenda, irmão, está lá no Evangelho segundo João: ninguém nunca viu Deus. Me diga uma coisa, aonde você encontra na Bíblia, irmão Joleiro, você está dando aula depois, aonde é que tem na Bíblia a descrição da face de Deus? Não tem, meu irmão. A Bíblia não traz a descrição de como Deus é. Eu até falei hoje de manhã, a Bíblia, no culto matutino, eu disse: a Bíblia não diz que Deus era como Marcos. Deus é parecido com Marcos. Não, a Bíblia não diz isso. Por sinal, quando a Bíblia fala do próprio Jesus, fala dos cabelos, fala das vestes, fala do cinto, fala das sandálias, mas não fala da sua face. Diz que a sua face resplandecia com uma forte luz, que as pessoas não eram capazes de dizer como ele era. Não é interessante isso? Ninguém nunca viu Deus. Irmãos, preste atenção. Eu reconheço que algumas pessoas podem ter uma experiência com Deus. Por exemplo, Cornélio teve uma experiência aonde a Bíblia diz que em visão um anjo apareceu para ele, diante dele, e falou com ele. Cornélio viu um anjo da parte de Deus. Ele reconheceu que era da parte de Deus, porque ele diz que as vestes do anjo
reconheço, ninguém mais viu o anjo que Cornélio viu, só quem viu foi ele. Ele estava em oração e viu. Eu reconheço que às vezes tem irmãos que têm experiências com Deus, que têm sonhos da parte de Deus. Isso não é possível? Deus pode falar com alguém em sonho, dar uma visão como ele deu a Cornélio. Agora preste bem atenção, irmãos. Será que é possível alguém ir ao céu antes de todo mundo ir? Porque a Bíblia Sagrada que diz assim: Deus que morreram precederão. Aliás, nem nós, os que estamos vivos, vamos preceder os que já dormem. Antes eles vão ressuscitar primeiro. E juntamente conosco vão ter os corpos transformados. E nós vamos subir todo mundo junto para encontrar com Jesus nos ares. Você tome cuidado com esse tipo de palavra, irmãos. Isso é a palavra de Deus sendo ensinada. Deus pode dar visões, experiências. Agora me diga uma coisa: para o céu, nós só vamos, irmãos, para o céu quando Jesus voltar. E nós devemos perseverar para estarmos aptos para o dia que Jesus voltar. Aprenda a Bíblia Sagrada. Agora, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Pedro, quando chegou, você imagine agora a situação. Está lá todo mundo esperando alguma coisa da parte de Deus. E ele que ia falar alguma coisa da parte de Deus. Aí você observa, o que é que o apóstolo Pedro começou a dizer? Ele diz assim: olha, eu reconheço agora, porque Deus tinha dado uma visão para ele também. Eu reconheço agora por verdade, ou seja, eu tenho certeza do que eu estou falando nesse momento, que Deus não faz acepção de pessoas. Olha, irmãos, que cuidado a gente precisa ter com isso aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, irmão, acepção de pessoas. Cuidado com a maneira como você julga o seu irmão. Porque ainda hoje eu escuto pessoas dizerem assim: pastor, se aquele irmão estiver lá, eu não trabalho. Que me tire do carro, se estiver lá, eu não vou. Mas, irmão, como pode eu, pastor de igreja, aceitar uma palavra como essa? Se fulano não tiver, se você não tiver de lá, eu não trabalho mais. Como é que pode, irmão? Que qualidade de crente nós somos? Que palavra é essa que nós estamos pregando e ouvindo nos cultos de ensino? Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Essa pessoa que está do nosso lado, quando a trombeta soar, imagine aí, se ele for para o céu e a gente ficar. Não é? A pessoa está lá julgando, não vale de nada, não sei o que, não sei o que. Uma vez eu estava num aconselhamento jovem. Eu e Thaís, não sei se você lembra, a gente no aconselhamento, no SOS Jovem. E era um programa de aconselhamento para a mocidade. E lá veio um rapaz que de longe, ele tinha uns trejeitos, não era quando andava. Ele veio andando ali, e eu confesso a vocês que na minha mente, eu disse assim, eu pensei comigo: eu já sei o que vem ali. Pela forma como ele andava, pela maneira mirabolante como ele se requebrava. Ele chegou diante da gente, sentou, e a lágrima já começou a descer. E pense numa lição de Deus que eu tomei naquele dia. Porque ele disse assim: olha, pastor, eu estou aqui, sabe por quê? Porque me diga uma coisa, o que é que o senhor pensou quando me viu se aproximando? Aí eu, lógico, eu ia dizer, né? Eu disse assim, eu não pensei nada. Mas eu pensei, irmão, eu confesso que depois eu confessei para ele que eu tinha pensado. Ele disse: porque todo mundo pensa, quando eu vou me aproximando pelo meu jeito, todo mundo se me despreza e sai de perto de mim. Ninguém, a maioria das pessoas nem quer que eu chegue perto delas, porque eles imaginam que eu seja outra coisa. Mas sabe por que eu sou assim, pastor? Porque aos 9 anos de idade eu tive paralisia infantil. E fiquei com sequelas da paralisia infantil. E eu chego nas igrejas e vou cantar e as pessoas me julgam mal. Eu vou andando na rua e as pessoas me xingam. E não sabem que isso aqui é fruto de um problema de saúde. Eu olhei para ele e disse: olha, eu confesso que quando você se aproximava, até eu pensei que vinha chegando uma pessoa diferente. Mas Deus falou para Pedro e ele disse assim: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu não estou falando aqui, preste atenção, eu não estou falando que nós temos que aceitar pecado. Pecado nós não podemos aceitar. O pecado nos afasta de Deus. Eu estou falando de almas, de vidas. Eu estou dizendo que se Jesus nos mandar dizer para alguém que ele é bom, nós temos que dizer que ele é bom. Se nós cantamos no conjunto e chega alguém com menos tempo de fé e que não sabe tanto quanto nós
sabemos acerca da fé, nós temos a obrigação de aceitá-lo, irmão, e de ajudá-lo a crescer espiritualmente. Temos uma obrigação. Peraí, se o irmão que está do meu lado, ele não sabe trabalhar, uma vez tem um menino tirando foto na igreja, e eu chamei o menino e disse assim, ó, não passe por ali, você está atrapalhando a filmagem. E o menino chegou perto de mim e já disse, pastor, começou a chorar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu só disse para não passar na frente da câmera. Aí eu disse, olha, mas só para não passar na frente da câmera, eu posso tirar foto? Claro que você pode. Criatura do céu, entenda, pare aí e pense. Olhe para mim, que nem que a gente vai atrapalhar, passar uma passagem de nível. Pare, olhe e escute. O que eu disse foi, não passe na frente da câmera, mas eu não lhe proibi tirar foto. Tá certo? Então você pode andar pelo lado ou pelo outro, só não passe na frente da câmera para não atrapalhar a filmagem. Daí ele disse, me desculpa, pastor, eu pensei que o senhor estava me excluindo, me discriminando, e já enxugou lá e saiu. Agora, por que isso acontece? Porque existem pessoas que precisam amadurecer do nosso lado. E a Bíblia Sagrada, ela está nos dizendo assim, irmãos, que nós temos que ser usados por Deus também para ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aí a Bíblia diz, mas que lhe é agradável aquele que, preste atenção, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Qualquer um, irmão, que teme a Deus e faz o que é justo diante do Senhor, é digno de receber a misericórdia de Deus. Irmãos, isso é uma coisa tão bonita, que eu lembro que eu pregando uma vez na congregação do Monte Hermon, lá no setor 22 de Natal, nunca esqueci aquilo. Não foi no Monte Hermon, foi no Planalto 4, mais para dentro um pouquinho. Uma região periférica de Natal. Eu lembro que eu pregava, o pastor Miltinho era o pastor daquela igreja naquela época. Thaisa lembra de Miltinho. Miltinho era um presbíterozinho desse tamanho, irmão Samuel. Falava meio louco assim, quase a gente não ouvia o que ele falava. Tem uma lenda aí com o Miltinho. Mas eu lembro que naquele dia eu pregando, e tinha uma irmãzinha sentada assim, como está a irmã Sônia ali, e a irmãzinha bem carente na igreja, irmão. Aquela comunidade é tão carente que ela foi para o culto naquele dia descalça porque não tinha sapato para calçar. E ela estava lá, dando glória a Deus e tal. E eu comecei a sentir um desejo de dar o dinheiro para ela. Era como se Deus dissesse assim, levanta, vai lá e dá o dinheiro para ela. Aí eu botei a mão no bolso, vamos supor que o que eu tinha naquele dia era R$2. Aí eu disse assim, eu fiquei pensando comigo, mas se eu for ali e der R$2 só à irmã, o que ela vai pensar de mim, irmã necessitada, e eu dar R$2 a ela? Mas aquilo ficou tão forte a ponto de Deus usar uma menininha chamada Brenda, desse tamanho assim, ó. Dessa menininha do cabelo comprido, assim, longo. Hoje Brenda está uma moçona. Fiz até o casamento dela outro dia. E Brenda, naquela época, uma criancinha, veio e disse assim, Deus está mandando estudar algo a alguém. Criancinha, voltou para o lugar dela. Aí eu contei a conversa, fui lá, peguei os R$2 e botei na mão da irmã. Me levantei e botei na mão da irmã, lá na frente, voltei para o meu lugar. Mas aquela irmã chorava tanto, irmãos. Chorava tanto que vocês não imaginam. Ela chorava e eu dizia, meu Deus, eu humilhei a irmã. Acabei com a vida da irmã. A gente dirigiu o culto matutino junto. E tem uma lenda minha com o Miltinho. A gente saía de 4 horas da manhã buzinando na porta dos irmãos para acordar os irmãos para ir para o culto matutino. Algumas vezes botaram a gente para correr. 4 horas da manhã chegava na porta dos irmãos, e saía e fugia para o povo não pegar a gente. Mas lotava a igreja, né? Era um acerto que a gente tinha com os crentes. Miltinho saiu de lá, aí Miltinho não vigiava às vezes. Ele disse, eu não vi a irmã fulana, irmã quer dar um testemunho, está chorando, quer dar um testemunho. Meu Deus, tem que orar por Miltinho. Tem jeito. Aí a irmãzinha veio e disse assim, irmão, quero testemunhar uma coisa para vocês. Para quem não crê em Deus, que Deus é Deus de providência, e que Deus não faz acepção de pessoas, e que Deus cuida verdadeiramente de quem busca a face dele. Ela disse assim, sabe como eu saí de casa hoje? Eu vinha saindo para a igreja, todo mundo sabe aqui quem é meu marido, que ele é perigoso, que ele é um dos bandidos aqui da região. Ele pegou, disse assim, vai para onde? Eu disse, vou para a igreja. Ele me puxou pelos cabelos, bateu em mim, derramou o café que eu tinha feito, fez uma desordem dentro de casa e disse, você a partir de hoje não põe mais nada aqui. E se o teu Deus existe verdadeiramente,
diretamente você, que é uma pobre miserável, ela disse, ele me humilhou com palavras. Ele vai usar alguém hoje, lá na tua igreja, para colocar na tua mão, nem que seja R$2 para tu trazer de pão para casa. Glória a Deus, aleluia. Ela chorou naquele dia e disse, irmãos, aprenda que Deus não faz acepção de pessoas. Ela disse, muita gente nessa igreja aqui, a irmã aproveitou naquele dia e deu uma doutrinada na igreja. Mas o povo deu glória a Deus, que ela disse, muita gente aqui sabe que eu sou carente, sabe que meu marido é perigoso, e muitas pessoas me evitam chegar perto de mim, mas eu louvo a Deus. Eu acho que foi aquele desabafo que às vezes a gente até precisa dizer, né? Ela disse assim, mas eu louvo a Deus, porque o meu Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Quer ver uma coisa, irmão? Se você virar as páginas da sua Bíblia lá no final, versículo 45 diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque o que é que eles imaginavam? Isso só é possível para alguém que é convertido a Jesus. Mas espera aí, o dom está sendo derramado sobre os gentios? Aí o versículo seguinte explica. Diz assim, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar Deus. Por exemplo, para eles não era possível isso acontecer. Agora, Deus não faz acepção de pessoas. Se for fiel a Deus e agradável aos olhos do Senhor, Ele vai derramar a virtude do Espírito Santo. Vai falar em língua tanto quanto eu e você fala. E eu aprendi com os mais antigos da igreja. Espera aí, vocês estão relutando para dar um banho no tanto da igreja, numa pessoa por causa da vida pessoal dela? E se Deus batizar no Espírito Santo, qual é o mais importante? É o batismo de vocês ou o batismo que vem da parte de Deus? Não é interessante isso, irmãos? O apóstolo Pedro disse aqui, versículo 47. Ele respondeu então, Pedro, porque alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós no Espírito Santo. Aí a Bíblia Sagrada, se você ler o versículo de número 11, do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 18, é o apóstolo Pedro dando explicação aos demais apóstolos. Porque a Bíblia diz que os demais apóstolos cobraram explicação a Pedro. E disseram assim, os apóstolos ouviram, né, que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que Pedro foi a Jerusalém e começou a contar a experiência de Cornélio. A forma como ele viu um anjo da parte de Deus. Irmão, quer ver uma coisa? Às vezes a gente despreza o irmão porque ele não sabe pregar. Às vezes a gente despreza o irmão porque ele pega a oportunidade para cantar e canta desafinado. Às vezes a gente despreza o irmão por causa da roupa que ele veste. Mas quem sabe esse irmão não está intercedendo por nós. Lá, se vocês olharem lá, a câmera de segurança lá do templo central, se você chegar lá no templo sede, você vai ver que do lado direito, assim, olhando de frente para a igreja, do lado direito, lá na última fila sentam os velhinhos que nunca têm oportunidade, dificilmente, eu nunca vi, por exemplo, eles terem oportunidade para nada. Mas aqueles dois velhinhos ali, quando é 4:30 da madrugada mais ou menos, eles entram na igreja, aí se ajoelham naquela mesma cadeira que eles sentam durante o culto, e bota a mão para o céu assim, e fica até 6 horas da manhã. Eu nunca vi dois velhinhos tão bem preparados. Fica até 6 horas da manhã com a mão assim, Aí eu fui escutar o que eles falam. Eles começam orando, agradecendo a Deus. Depois eles começam, Jesus, abençoa o pastor Sérgio. Sai falando na sequência. Pastor Adriano, pastor Marcos Tobler, abençoa o pastor Médici, e vai citando o nome dos pastores da sede. Aí diz, abençoa aquele irmão que não tem cabelo, que canta no coral. Abençoa aquela irmã que tem um cabelo mais ou menos no ombro, que toca o piano. Abençoa aquele irmão que senta lá atrás. Abençoa aquele porteiro que tem um lado da cabeça branco pela idade e um lado da cabeça preto, que ainda não embranqueceu. E ele começa a interceder por um a um na casa de Deus. Você está entendendo, irmão, como é importante a presença de cada um dos irmãos na igreja? Nós não temos o direito, irmão, de reivindicarmos a posse da igreja para a gente. A igreja pertence a Deus.
Aleluia. E sabe por que nós estamos aqui? Deus está nos preparando, irmão, porque Ele quer se encontrar conosco na glória um dia. Deus está preparando, irmão. Não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos criar redutos, como se a igreja, irmãos, tivesse um lugar específico para a nossa casa. Não, a igreja pertence ao Senhor Jesus. E todos os que passam pela porta da igreja são dignos de receberem a presença do Espírito Santo neste lugar. Agora eu quero voltar a atenção para eu terminar aqui, a pregação de Pedro. Quem testemunha fala do que sabe, como eu estava dizendo. A pregação está aqui, irmãos, está escrita. Nós não temos o direito de inventar nada. Eu contei para vocês que uma vez eu estava no lugar, eu contei algumas terças-feiras atrás aí, que o irmão pregou uma mensagem tão assim extraordinária, que eu disse, irmão, eu queria um favor seu, eu queria que você me desse a sua Bíblia de presente. Aí ele pegou e me deu, ele entendeu a piada e me deu a Bíblia. Porque eu queria saber aonde ele deduziu aquilo. Ele estava pregando sobre José, aí ele começou a falar das cores da túnica de José. E o azul representa não sei o que, e o amarelo representa não sei o que, e o vermelho representa não sei o que. E se você falar em Abraão, você vai deduzir que o branco... Eu digo, meu Deus do céu, que revelação é essa que não está na Bíblia Sagrada? Sabe como é a revelação bíblica? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe como é a revelação bíblica? Jesus vinha chegando na cidade de Jericó. Estava lá um cego, que ninguém sabe o nome. O que a gente sabe acerca dele é que ele era filho de Timeu, pelo que estava escrito na capa que ele usava. E ele clamava, quando ele se assustou por causa da multidão. Aí quando disseram para ele que era Jesus que se aproximava, ele começa a clamar em alta voz. E quanto mais a multidão apertava, mais ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí sabe qual é a revelação bíblica, irmãos? Do mesmo jeito que o cego clamou, nós temos a obrigação de clamar quando nós temos conhecimento que Jesus está num determinado ambiente. Aleluia. Isso é revelação bíblica, porque isso não muda o contexto da palavra. Cuidado, irmãos, temos que analisar conforme a Bíblia Sagrada. Olha a pregação do apóstolo Pedro. A pregação foi assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz, versículo 36, por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando da Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré. E ele vai fazendo um resumo, irmão, acerca defendendo Jesus Cristo. Jesus veio, aí a Bíblia Sagrada diz, e nós somos testemunhas dessas coisas. Sabe por que nós somos testemunhas, irmãos? Porque nós somos participantes. Quando alguém dizer assim, por que você é crente? Por que você é crente? Aí geralmente ele diz que eu vou morar no céu um dia. Que certeza você tem? Porque está escrito na palavra de Deus, irmãos. Então, por exemplo, se você pega Atos capítulo 10, eu também sou digno de morar no céu. Uma vez eu vi um irmão dessa igreja, outra pessoa pegou ele, eu me meti. Ele sabe disso. Eu me meti na frente da discussão, porque o camarada botou o dedão na cara dele e disse assim, como é que pode você, um comedor de feijão, arroz, carne, como eu, abrir a boca e dizer que vai morar no céu? Ele ficou sem resposta. Aí eu lembrei de Atos capítulo 10. Sabe por quê? Como pode isso? Porque o meu Deus não faz acepção de pessoas. E quer saber o que mais? Eu vou dizer, inclusive para você. Porque lhe é agradável aquele que... Quem é agradável a Deus? Está lá, versículo 35 é para você sublinhar. Porque diz assim, mas é agradável aquele que em qualquer nação, ou seja, em qualquer lugar que estiver, teme e faz o que é justo. Veja, a pregação do apóstolo Pedro na casa de Cornélio foi testemunhar acerca de Cristo. Jesus Cristo veio, ele foi ungido por Deus, ele testificou acerca de Deus. Nós fomos testemunhas, nós comemos com ele, nós recebemos a virtude do Espírito Santo. Irmão, quando alguém lhe perguntar assim, quem é Jesus? Você vai dizer assim, olha, eu sei que você sabe que Jesus nasceu de Maria, eu sei que você sabe que Jesus é o Filho de Deus,
que no dia de Natal, por sinal, uma das lições do discipulado, que no dia do Natal o povo lembra de Jesus, né? Nas celebrações, mas depois não lembra mais, espera o presente do Papai Noel e não do Papai do Céu. Na Semana Santa lembra de Jesus, mas vão roubar galinha na sexta-feira, né? Tem umas tradições, vão bater no Judas, vão fazer um Judas na rua, vão bater, vão se embebedar no domingo, vão se divertir, e Jesus, que deveria ser o dono da festa, pois eu quero lhe falar de Jesus. Quer ver? Me perguntaram outro dia sobre a placa da igreja. Pastor, a placa da igreja não salva. Concordo. Placa da igreja não salva ninguém. Placa nenhuma, por sinal, placa de qualidade nenhuma do mundo salva ninguém de nada. Agora a placa mostra o caminho certo. Quando você vai no trânsito, a função das placas é lhe orientar se você deve seguir em frente ou não, se você pode convergir para um lado ou para o outro ou não, se você deve parar ou não. Não é a função das placas. Digamos, a placa da minha igreja é do mesmo jeito. A placa não leva para o céu, mas se você entrar na minha igreja, você vai ver que a placa da minha igreja mostra o caminho do céu. E eu disse a ele: quer conhecer Jesus? Vai lá na minha igreja, porque eu sou testemunha. E alguém vai dizer: testemunha de quê, pastor? Você está louco? Eu vou dizer: eu sou testemunha na minha igreja, entre as pessoas desesperadas, sem esperança de vida, das mais diversas situações e qualidades, e Jesus salva, transforma a vida daquelas pessoas, liberta. Quer ver o que mais? Batiza no Espírito Santo e com virtude do alto. Os capacita a falar e ir a lugares que por si próprios eles não poderiam ir. Lá na minha igreja, eu vejo um grupo de adolescentes que domingo não estavam rasgados falando besteira, não é, irmão? Com jogo de luz na igreja, com lata para botar a Bíblia, não. Eles estavam tudo bonitinho, terno e gravata, falando línguas estranhas, dando glória a Deus, se alegrando na presença do Senhor. Na minha igreja a gente vê de vez em quando um surdo que senta ali mais ou menos onde está a irmã Ana Paula. Vem para o culto com a família. Uma vez eu disse daqui: vai lá, Thaís, conversa com ele. Porque de vez por outra eu faço um sinal para ele aqui, para ver se ele participa do culto. Aí ele confessou para a Thaísa que não sabia nem Libras direito, sabe nem a linguagem dos surdos direito. Mas às vezes a gente está aqui, Deus derrama glória, não é? Aí o surdo mudo, que nunca falou, que nunca ouviu, que não sabe nem fazer os sinais do surdo direito, começa a falar língua estranha ali, não é? Começa a falar em mistério com Deus ali. Aí eu digo às pessoas: vai lá na minha igreja, que tu vai ver quem é Jesus que eu prego e que eu sirvo. Mas sabe por que a gente fala dessa maneira? Sabe por que o apóstolo Pedro falou dessa maneira? Porque, irmãos, aquilo ali foi o que ele testemunhou. Nós somos testemunhas da palavra, irmãos. Está aqui o que nós devemos falar, é a palavra de Deus, irmãos. É a Bíblia Sagrada. Irmãos, sabe por quê? Vou dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos pensam que umas coisas que a gente fala é brincadeira. Não é. Sabe por que a gente dá glória a Deus? Porque está na Bíblia. Se a Bíblia não mandasse dar glória a Deus, eu não dava glória a Deus. Mas está na Bíblia, mandando, e em seu tempo todos gritam glória. Está na Bíblia os hinos de louvor. Nosso aleluia, louvor ao Senhor, está na Bíblia Sagrada. As palavras de exaltação a Deus estão na Bíblia Sagrada. O derramamento do Espírito Santo está na Bíblia Sagrada. Irmãos, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida está na Bíblia Sagrada. Você não deixe de acreditar que Deus responde a sua oração, que Deus responde o seu clamor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, olhem. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos. Estava uma coisa para acontecer, mas os servos de Deus intercederam e Deus fez outra. Então não está na Bíblia Sagrada. Se você olhar, quer ver? Faça uma coisa aí comigo. Vira as páginas da sua Bíblia ao Salmo 40. Eu vou terminar, você quer terminar na hora hoje. Vira as páginas da sua Bíblia ao Salmo 40. Chega aqui, Jesus, na minha vida, que eu perdi até o livro do Salmo agora. Salmo 40, leia aí para mim o versículo 1, alguém. Não, lê bem alto, para os irmãos ouvirem. Lê aí, meu irmão, bem alto. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que coisa bonita, irmão, esse versículo.
Isso é ou não é a palavra de Deus? O que é esperar no Senhor, irmãos? O que é esperar no Senhor? Eu vou responder para você. Esperar no Senhor é ter a certeza de que Deus cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Glória a Deus. Em todas as áreas da nossa vida Ele cuida. Esperar no Senhor, irmão, é não desistir de buscar Deus e de crer na sua palavra. Agora, para quem espera no Senhor e crê na sua palavra, a Bíblia está dizendo assim, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Aí a Bíblia diz assim, olha, eu acabei de dizer para vocês, ninguém nunca viu Deus. A glória de Deus resplandece no grande trono. Ninguém nunca viu Deus, irmãos. Mas a Bíblia Sagrada diz, o salmista cantando um hino de louvor a Deus, ele diz assim, e Deus se inclinou. Aleluia! Glória a Deus. Olha que coisa bonita. Não é, irmão? Como é que tem gente deixando de crer que Deus responde a nossa oração? Irmão, nós temos exemplo aqui na nossa igreja. Está aqui o saudoso pai do presbítero Eduardo, um dos nossos dirigentes da nossa igreja. Eu estava contando aqui que lá em Natal, Deus parou a chuva onde estava uma irmã do círculo de oração com os filhos dela. Choveu em todo canto, menos no ponto do ônibus onde ela estava. Aí ele estava sentado lá atrás, ali encostado na cabine do som, daí ele ficava lá no cantinho. Daí ele veio aqui, me pediu a oportunidade e disse para edificar a fé dos irmãos. Eu fui no hospital lá no meu tratamento, foi assim que ele disse. Fui subindo a rampa, esqueci o guarda-chuva, caiu uma chuva forte. Pastor, aquela chuva caía em minha volta, mas enquanto eu andava subindo a rampa, parecia que tinha um guarda-chuva em cima de mim. Não chovia em cima de mim. Glória a Deus. Aqui na nossa igreja nós temos exemplo de pessoas que estavam na UTI. E essa igreja deu as mãos e orou. E no final do culto eu recebi a mensagem que o que estava em coma na UTI estava sentado pedindo água para tomar porque estava com sede. Irmãos amados, será que você não é digno que Deus opere um milagre na sua vida? Está na palavra de Deus, irmãos, cuidado, porque às vezes coloca um fardo tão grande sobre a nossa vida que a gente espera que a gente não é mais digno. Irmãos amados, você é digno de receber uma bênção de Deus hoje. Aleluia. Você está preparado para receber algo da parte de Deus hoje. E é bom que a gente acha que não está, mas eu estou preparado, eu estou não, o pastor não sabe, eu estou em pecado. Você veio à casa de Deus. Se você veio à casa de Deus, foi porque o Espírito Santo de Deus lhe trouxe a esse lugar. Quem mandou Pedro ir à casa de Cornélio, foi ou não foi o Espírito? Quem mandou Cornélio chamar Pedro, foi ou não foi algo da parte de Deus? Agora, irmãos, sabe por que eles mandaram chamar? Eu vou dizer, sabe o que aconteceu no final? A pregação está aqui. A pregação está aqui. Agora a Bíblia diz que todos estavam sentados ouvindo a palavra de Deus. Enquanto eles ouviam a palavra de Deus, Deus já tinha preparado o que eles precisavam. Eu vou revelar para você, porque a Bíblia diz que, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. Veja que coisa bonita. E dizendo Pedro ainda, enquanto ele ainda falava, ele testificava de quem? De Jesus Cristo. Sabe por que Jesus Cristo veio hoje? Para ele abençoar mais a sua vida. Sabe por que Jesus Cristo te trouxe aqui? Para você orar como nós oramos, clamar a Deus. Alguns não tinham mais força para clamar, mas essa noite tiveram as forças renovadas. Querendo ou não, deram a mão e oraram, e sentiram a glória do Espírito Santo. Você tem dúvida de que foi Deus que lhe trouxe aqui? Agora tem um detalhe. A gente pensa sempre, irmãos, que o que nós precisamos está nesse mundo. Que nós precisamos estar aqui em nossa volta. Senhor, o que eu preciso está aqui. Tudo bem que nós temos necessidade nesse mundo. Mas a Bíblia diz, irmão, buscai primeiro o reino de... E a sua... Sabe por que nós estamos chegando aqui? Sabe por que nós chegamos aqui essa noite? Estamos chegando não. Sabe por que nós chegamos aqui essa noite? Porque essa noite Deus está derramando sobre todos nós o seu reino e a sua justiça. Deus está trabalhando por nós. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos sendo moldados. Deus não faz acepção de pessoas.
Foi o Espírito Santo quem nos trouxe aqui. Quer ver um exemplo da acepção de pessoas, que eu vou falar para concluir? Quer ver um exemplo da acepção de pessoas que eu vou dizer? Está difícil liberar o perdão hoje em dia. Tá ou não está, irmão? Está difícil liberar o perdão. Está difícil colocar, meu irmão, a vaidade para baixo, colocar acima de tudo a vontade de Deus na nossa vida. Está difícil perdoar. Mas Deus manda eu dizer para você, Deus não faz acepção de pessoas. Você imagina se Deus julgasse as pessoas do mesmo jeito que a gente julga. Se Deus nos julgasse do mesmo jeito que a gente julga os outros. Ou julgo pesado, né, irmãos? Mas Deus olhou para nós com misericórdia e mandou Jesus. E por meio de Jesus Ele perdoou os nossos pecados. E por que tem alguém que não perdoa ainda nesse mundo, irmão? Conhecendo a genuína palavra de Deus. Quem sabe não está faltando agora o quê? O perdão, liberar o perdão. Quem sabe não está faltando pedir o perdão. Mas pastor, é muito fácil falar, eu quero ver o senhor pedir. Você está pensando o quê? Está pensando que eu não sou crente, não? Um dia eu reclamei de um adolescente aqui nessa igreja. Reclamei na frente de todo mundo. Você está fazendo errado. Pronto, pá! Daí vi a irmãzinha chorando. Daí eu fui lá depois do culto. Abracei. Beijei a cabeça. Perdoe o seu pastor. Perdoe o seu pastor. Eu falei a verdade. Talvez eu tenha falado de uma forma que não foi apropriada. Num momento que não era apropriado. Era para ter chamado de particular. Mas perdoe o seu pastor. Aqui tem obreiros que eu já fui duro. Pá! Aí eu depois peguei o carro, fui lá na casa dele. E disse assim, olha, perdoe o seu pastor. Porque a minha intenção não é que você se desvie. É que você se salve na presença de Deus. E às vezes no desespero, irmão, para ver as pessoas salvas, a gente só uma palavra mais dura. Você está errado. E hoje em dia não é fácil dizer que as pessoas estão erradas, porque elas não querem ouvir. E às vezes você tem que ir lá e pedir perdão. Não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso, para a glória de Deus. Mas tem um detalhe, o apóstolo Pedro diz, não convém que os judeus se misturem com os estrangeiros, mas Deus me revelou que a nenhum homem seja chamado comum ou imundo. Está lá nós com o nosso jeitão, mas Deus está falando conosco, dizendo, eu não faço acepção de pessoas. Quem sabe a bênção não está ali, irmão, ó, a bênção está aqui. Segura aqui, Eduardo, minha Bíblia, é a bênção para a minha vida. Aí Deus está ali como Eduardo, com a bênção para me entregar. E está difícil para eu chegar lá na bênção, sabe por quê? Porque falta eu pedir perdão ao irmão Samuel. E o pecado contende contra a santidade de Deus. Como que eu vou receber algo de Deus que é santo, se eu ainda estou levando em consideração coisas desse mundo, irmão, que não me levam a lugar nenhum? Aí Deus fala comigo por meio de uma palavra dessa. Daí eu digo, não, espera aí, Deus. Tem uma coisa que eu preciso fazer. Ô irmão Samuel, só me perdoa? Perdoa? Não, fala para o povo ouvir. Ô irmão Samuel, me perdoa. Estamos perdoados, somos irmão em Cristo. Aí agora eu vou lá, irmão. Ó, Jesus trabalhando, ó o Espírito Santo trabalhando na minha vida. Aí agora Deus diz assim, caiu a barreira. Daí eu vou lá, ó, e tomo posse da bênção que Deus já estava preparada por Deus para mim. Irmão, quem sabe a bênção não está preparada. Alguém precisa vencer essa noite a barreira de si próprio. A própria barreira. Vença, irmão, seu orgulho. Se aproxime de Deus. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, eu prometo agora, em nome de Jesus, que eu vou terminar. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, algo do céu está sendo derramado sobre a sua vida. A Bíblia Sagrada diz, lá em Atos, no capítulo 2 que nós lemos aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Não é, irmão? Não foi a ventania de assanhar o cabelo, não. Veio do céu um som. Nós aprendemos o que é o som, irmão. É ou não é a palavra que é pregada? Aí a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. E depois que as línguas pousaram, irmãos, eles foram vistos, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o
Espírito concedia que falasse. Hoje não é diferente. Quem nos trouxe aqui? Você aprendeu? Quem nos trouxe? Diga. Quem lhe trouxe? O Espírito Santo. Mesmo só esses irmãos da frente aprenderam? Quem foi que nos trouxe aqui, irmão? Diga em alta voz. O Espírito Santo de Deus. Ele trouxe aqui para ouvir a palavra. Aleluia. Sem adorno, sem invenção. A palavra do jeito que ela é, do jeito que ela está escrita. E eu quero dizer uma coisa para você. Ainda agora, enquanto você está ouvindo, algo do céu, que é o que nós precisamos. Aleluia. Nós não precisamos, irmão, de coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo estão ao alcance. Não é? O irmão aceitou Jesus aqui outro dia. Ele me chamou ali e disse assim: pastor, eu queria ser rico. E eu fiquei rico. Eu me tornei rico. Recebi toda a riqueza do mundo. Mas tem uma coisa que eu não recebi. Ele disse o quê? A presença de Deus. Agora, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, e você chegou aqui hoje por causa do Espírito Santo, se prepare, porque a virtude do alto está sendo derramada sobre você. Se prepare, irmãos, que a virtude do céu está sendo derramada sobre a sua vida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa para você. Fique de pé, em nome de Jesus. Como prova que eu vou concluir. Fique de pé. Para eu só encerrar dizendo isso. Você que chegou triste, de repente vai contemplar o ânimo de Deus de novo na sua vida. Você que não tinha mais esperança, de repente você vai perceber que o nosso Deus é um Deus que faz. Você, irmão, que tinha desistido de uma causa, de repente você vai perceber que o seu Deus ainda é o Deus das causas impossíveis. Agora eu vou dizer, como que você vai perceber isso? Porque você foi guiado pelo Espírito Santo de Deus para sentar e ouvir a sua palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos testemunhar verdadeiramente das maravilhas do Senhor em nossa vida.